Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Estamos a viver a oitava de Natal, estes dias tão bonitos e importantes em que revivemos constantemente este grande mistério da vida de Jesus ao mundo para nos salvar. E desta vez o Evangelho fala-nos daquele episódio tão conhecido em que os pais de Jesus, Maria e José, o levam a Jerusalém a fim de ser apresentado no templo. No templo estava uma profetisa, Ana, da tribo de Asser, filha de Fanuel, já de idade muito avançada, e diz no Evangelho, tinha vivido casada 7 anos após o tempo de donzela e viúva até aos 84, e não se afastava do templo, servindo a Deus noite e dia, com jejuns e orações. Que bonita esta mulher! Era velhinha, sem dúvida, e o melhor da sua vida, por assim dizer, estava para o fim da sua vida, o encontro com o menino Jesus. Mas era um coração piedoso, um coração que estava num lugar, um coração que estava orientado para Deus Nosso Senhor. E vamos pedir a Deus, a Jesus, que assim seja a nossa vida, que a nossa vida esteja sempre orientada para o céu, orientada para Deus, orientada para essa estrela que diz onde é que está o menino Jesus. Este tempo de Natal, em tanto se fala de estrelas, da estrela que guiou os magos, nós também, na nossa vida, tenhamos uma estrela que nos orienta sempre para Jesus. E depois, continua o Evangelho, quando ela estava presente, a louvar a Deus, e aproxima-se da Sagrada Família, leva Jesus ao templo, conforme estava previsto na lei judaica, e termina, e São Lucas termina o relato deste Evangelho, dizendo assim, cumpridas todas as prescrições da lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E agora também rezamos por aquela situação tão trágica da guerra terrível que assola a região da Terra Santa. Rezamos por todas as famílias que sofrem atualmente nestas circunstâncias tão dolorosas. O Papa Francisco voltou a pedir na mensagem de Natal que rezássemos e que se tomassem todas as medidas para acabar com esta guerra. E depois diz, continua o Evangelho, entretanto o menino crescia e tornava-se robusto, enchendo de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. O menino crescia em estatura, em sabedoria, em graça de Deus. Aproximamos-nos do final do ano letivo e podemos pensar, fazendo exame de consciência da nossa vida, do ano que passou, da vida que passou, dos anos que já levamos, mais ou menos, e pensar se também nós crescemos assim. Se os anos passam e apenas crescemos biologicamente, como qualquer ser vivo, todos crescem, os anos passam para todos envelhecemos, todos vamos crescendo, as crianças tornam-se mais altas, depois com a idade já não crescemos tanto, se calhar crescemos mais para os lados, mas que o nosso crescimento em anos, que o acumular de vida, não significa apenas um acumular de vida em anos, vida biológica, mas também por dentro nos tornemos mais santos. Isso é crescer em sabedoria, em conhecimento de Deus, em ver as coisas com os olhos de Deus, apesar das nossas fraquezas que sempre teremos e nos acompanharão até o fim da nossa vida, e em graça de Deus. Graça de Deus significa em vida de Deus em nós. Isso é a santidade. O Senhor é de Jesus. Jesus, nasceste em Belém há 2000 anos, nasce também no meu coração, nasce e cresce no meu coração, que eu nunca te ponha fora da minha vida, que eu sempre te amo mais e que me oriente para quem? Para ti. Começámos há dias o ano jubilar da esperança, no qual o Papa quer que cresça em nós esta virtude da esperança. Esperança em quê? E o documento da bula, a bula de proclamação do grande jubileu ordinário do ano 2025, chama-se precisamente assim, a esperança não engana. Mas esperança em quê? Esperança na vida eterna. Esperança no céu. Esperança, diz o Catecismo da Igreja Católica, é a virtude teologal pela qual desejamos a vida eterna
como nossa felicidade. A vida eterna, orientar-nos para Deus Nosso Senhor, é uma meta que dá sentido. Em virtude da esperança, diz a bula do ano jubilar, em virtude da esperança na qual fomos salvos, vendo passar o tempo, nós temos a certeza de que a história da humanidade e a história de cada um de nós não correm para uma meta sem saída nem para um abismo escuro, mas estão orientadas para o encontro com o Senhor na glória. É bonito isto, é pensar assim. A nossa vida não anda às voltas. Estamos em direção ao céu. E esperando na vida eterna, não quer dizer que nos esqueçamos das coisas cá de baixo. Pelo contrário, porque temos uma grande esperança no céu, procuramos em tudo aquilo que fazemos cá em baixo, nas coisas pequeninas e não tão pequenas da nossa vida, orientá-las para a verdadeira meta. No Evangelho, nós vimos como os pais de Jesus, Maria e José, o levaram a Jerusalém, a fim de ser apresentado no templo. Há uma direção. O centro da vida deles está em Deus Nosso Senhor. Eu constato, por vezes, a vida espiritual de tantos cristãos está um pouco dispersa. Já não sabem se têm que ir para Jerusalém, se têm que ir para outra cidade, para a Galileia, para Nazaré. Para onde é que nós temos que ir? Para onde é que nós vamos? Há um certo risco de dispersão na vida espiritual de muitos católicos. Aqui há dias, não sei se ouviram nas notícias, falar dos OVNIs no céu dos Estados Unidos. Os OVNIs são os objetos voadores não identificados, que de tempos a tempos aparecem nas notícias e nos levam a pensar em marcianos ou, sei lá, uns extraterrestres que aparecem por aí e que vêm de outros planetas fazer alguma inspeção cá abaixo ao nosso planeta Terra. E parecido com OVNIs, há outra expressão que eu ouvi há tempos, um sacerdote que falava nos ORNIs. E o que é que são os ORNIs? Oxalá não sejas um ORNI. O ORNI é um objeto religioso não identificado. Aqui está a explicação do título desta meditação que eu dei. ORNI, objeto religioso não identificados. E há muitos objetos religiosos não identificados. O que é que são? São essas pessoas, esses jovens, sobretudo, mas não só, que pululam as igrejas que vão de movimento em movimento, de instituição em instituição. E eles vão para ali e depois para aquela igreja, porque o padre é da moda, depois o outro que afinal canta melhor, é melhor aquele padre. Depois vamos àquele encontro, àquela conferência numa igreja. Depois combinamos um grupo de 10 pessoas, vamos àquele ciclo. Ótimo, vamos todos e às tantas 5 minutos antes desistimos e vamos antes a outro, porque tem raparigas, ou porque não tem, ou porque tem rapazes, ou porque estão aquele nossos amigos. Não se comprometem. Muitas vezes não há um compromisso. É o andar, o pulular, o picar coisas religiosas aqui e acolá, mas sem haver profundidade. Não leves a mal. Se escutas esta meditação e te sentes um pouco identificado. É uma tentação que todos temos. É não deixar aprofundar, por assim dizer. É ir pelas coisas da moda, ir para ser visto e não para aprofundar em Nosso Senhor. Isto tem um erro. E tem às vezes corre um risco, que é a nossa vida espiritual estar centrada em nós mesmos, naquilo que eu gosto mais, naquele padre, naquela missa que tem um coro mais bonito, e não no essencial que é estar em Deus. É orientar a nossa vida para Deus Nosso Senhor. É o aprofundar. E por isso é que nos convém tanto, por vezes, pensar o que é que me ajuda mais a ser santo? É falar com aquele padre ou com o outro. Se aquele não é porque é mais simpático, oxalá seja simpático também, mas porque puxa mais por mim, porque me ajuda mais a ser santo. É ir àquela igreja, quando eu tenho a certeza que aquele horário me convém mais, e não deixar para o final do dia, porque é aquela missa mais da moda, e depois muitas vezes falta a missa porque não tem tempo, ou por isto ou por aquilo. Não andarmos a picar daqui para lá, mas a aprofundar, a comprometer-nos, a ajudar quem promove estas iniciativas, e não ir só com a mentalidade de utilizador. Vou lá servir-me do que eles me dão, mas também comprometer-se e ajudar a fazer as coisas, porque estas coisas às vezes demoram muito tempo a preparar, custam, são exigentes e depois as pessoas não aparecem, ou aparecem uma vez e não aparecem a segunda vez, ou depois de um mês desistem. Isso não pode ser. Assim seríamos uns ORNIs. Não nos identificamos com nada de especial, porque no fundo às vezes andamos atrás de nós mesmos e não de Nosso Senhor.
Na profetisa Ana temos um grande exemplo. Aquela mulher, já de idade avançada, tinha, desde há muitos anos, estava no templo a louvar e adorar a Deus. Que a nossa vida tenha também este desígnio de estar sempre perto do Senhor e procurar os meios que nos ajudam mais a percorrer esse caminho até à meta da eternidade. Tenhamos esperança nisto e que Nossa Senhora, Mãe da Esperança, nos ajude. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.